A paz de Cristo, queridos, com alegria e com satisfação, mais uma vez nós estamos aqui para trazer até professores, alunos da EBD e amantes da Palavra de Deus alguns subsídios a respeito da lição da Escola Bíblica Dominical. Se você está chegando agora a este canal, seja bem-vindo, que você possa nos ajudar a espalhar a palavra de Deus, divulgando os nossos vídeos nas suas redes sociais. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se neste canal e fazendo isso, também você estará nos ajudando. E eu já agradeço a todos que têm sempre deixado aí as suas palavras de ânimo, palavras encorajadoras, e cada vez que vocês comentam os nossos vídeos, isto é motivo de alegria, e também quando criticam é motivo também para a gente melhorar a cada dia mais. Nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2017 a respeito da razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. E nós já estamos chegando na reta final das nossas lições bíblicas. Nós estamos estudando já a lição de número 8, que traz o título A Igreja de Cristo. Nosso textuário está em Mateus 18 e 20, que diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A nossa verdade prática é: cremos na Igreja, que é o corpo de Cristo, una, santa e universal Assembleia dos fiéis remidos de todas as eras e de todos os lugares. Então nós estamos estudando a respeito do nosso cremos, onde estão as principais doutrinas da nossa fé. Então, a cada lição nós estamos aprendendo aí a respeito do pecado, da salvação, da triunidade. Já aprendemos muita coisa nesse trimestre e hoje nós falaremos a respeito da Igreja de Cristo. Em primeiro lugar, é necessário nós definirmos o termo igreja. E quem já estudou aí o básico da teologia sabe que igreja vem de uma palavra grega que é eclésia, outros pronunciam eclesia, que significa os chamados para fora. Lá na Grécia Antiga, esta palavra ela jamais se referiu a algum termo religioso. No grego clássico, se referia a uma assembleia que poderia ser social ou política e também a uma reunião que era convocada por um arauto. Então, eclésia ou eclesia se referia a ser chamado para fora de onde? Para fora de suas residências, para irem até a ágora. O que era a ágora? Era uma praça onde os gregos, normalmente em Atenas, se reuniam e ali discutiam os temas sociais e políticos. Então, ser chamado para fora era sair da sua residência e se juntar aos demais cidadãos ali na ágora, que era a praça na Grécia Antiga. Então, esta é a etimologia desta palavra. Quando nós vemos esta palavra no texto bíblico do Novo Testamento, devemos ter em mente que esta palavra ela não estava sendo originada ali, mas sim ela estava sendo trazida de um contexto grego. É por isso que Jesus disse a minha igreja. Ele não disse eu edificarei a igreja, ele disse a Pedro a minha igreja, se referindo, porque ele sabia o real sentido desta palavra. No Antigo Testamento hebraico, a palavra é kahal, e que significa também assembleia, congregação ou ajuntamento,
e sempre que aparece, normalmente ela se referia ali ao povo de Israel, seja ali no deserto, seja já na sua terra. A palavra carral se referia à congregação, a ajuntamento ou à assembleia. Aí na Septuaginta, né, que é na tradução grega, aparece ela substituída por eclésia ou eclesia. O que é a igreja, então? A igreja universal, ela é composta de todos os cristãos autênticos de todas as eras, tanto na terra como no paraíso, o corpo de Cristo inteiro. Então, quando eu me refiro à igreja, eu não estou me referindo a uma denominação, não estou me referindo a um prédio, e também não me refiro apenas à igreja local, porque aqueles que já morreram, aqueles que já partiram para a eternidade em Cristo, eles continuam fazendo parte da igreja. Então é este conceito que você, estudante da palavra de Deus, deve ter em mente. Então a igreja é o corpo de Cristo por inteiro, composta por todos os cristãos de todas as eras, tanto aqueles que estão na terra quanto aqueles que já estão no paraíso, aguardando o momento do arrebatamento da igreja. Eles ressuscitarão primeiro e nós seremos arrebatados se estivermos aqui ainda com vida no momento do arrebatamento. Então, a igreja é um termo muito mais amplo do que aquilo que a gente pensa. Então, às vezes, nós delimitamos o sentido desta palavra igreja, e nesta lição nós podemos ver que é um termo muito mais amplo. Existe um salmo, que é o Salmo de número 102, e verso 18, que ele traz um conceito ali já de aparecendo a igreja. Não existe a palavra igreja ali, mas neste salmo aparece as nações, aparece Israel e aparece um povo que ainda será criado. Então, entendemos ali que o salmista, ele tem em mente a igreja, um povo que ele ainda não conhece. Então, dá a entender que é uma referência à igreja. Eu vou ler aqui, Salmo número 102, versículo 18. Isto será escrito para as gerações futuras, e um povo que ainda será criado louvará ao Senhor Jeová. Então dá claramente a entender que o salmista está se referindo à igreja que será instituída lá no Novo Testamento. É importante você entender que, apesar da igreja ser instituída ali a partir de Atos, que você vê a igreja de forma atuante, né, depois do derramamento do Espírito Santo, é bom que você entenda que a igreja surgiu bem antes, num plano eterno. A igreja surgiu ainda antes que o mundo, que a terra fosse criada. A igreja, ela assumiu o lugar do querubim ungido. Qual era a função dele? Louvar, adorar ao Senhor. Era ele que estava, segundo Ezequiel, capítulo 28, entre as pedras afogueadas. E segundo os estudiosos, era ele que transportava essas pedras afogueadas, que delas saíam incenso, e era ele que conduzia até a presença de Deus, até o altar que estava na presença de Deus. E vocês conhecem a história, sabe como se elevou o seu coração e da rebelião que houve no Éden celestial, no Monte Sião, e ele foi derribado por terra, ele foi expulso da presença de Deus. E a igreja, ela assume o lugar do querubim ungido, alguns chamam de Lúcifer. O nome, na verdade, seria luzeiro, aquele que é portador de luz. A igreja vai ocupar o lugar dele como aquela que vai trazer a adoração até a presença de Deus. E quando você vê ali o profeta Ezequiel,
nos capítulos 28 a 31, apesar de ele estar falando no capítulo 28 do rei de Tiro, nos capítulos 30 e 31, ele se refere ao Egito e ao faraó, rei do Egito. Há claramente ali uma ambiguidade na profecia e nós vemos ele falando do querubim ungido, tanto no capítulo 28 quanto nos capítulos que se seguem. E quando você chega no capítulo 31, tem um versículo na Almeida atualizada, muito bem traduzido, que traz o seguinte: eu o entregarei nas mãos da mais poderosa das nações. Ezequiel 31, versículo 11. Eu o entregarei nas mãos da mais poderosa das nações. Então ali o faraó ali tipifica Satanás e a mais poderosa das nações se refere à igreja num sentido tipológico. Então a igreja tem, através de Cristo, do sacrifício de Cristo, a autoridade para desbaratar, desfazer as obras do diabo. Então a igreja, ela é o corpo místico de Cristo que tem autoridade, que tem o poder de Cristo para desfazer as obras do diabo. A igreja, ela assumiu o sacerdócio universal que era para Israel. Se nós olharmos para Êxodo 19, versos 5 e 6, nós vemos que Deus queria fazer de Israel, dos hebreus ali no deserto, um sacerdócio real, uma nação santa. O povo cai na apostasia, os irmãos conhecem a história, enquanto Moisés está no monte, tendo um contato direto com Deus, recebendo as tábuas da lei, o povo que está embaixo promove um verdadeiro carnaval. Quando Moisés desce dali, pela primeira vez, ele quebra as tábuas da aliança, só depois ele vai subir novamente, e quase todo o povo se corrompeu neste fato do bezerro de ouro. Construíram um bezerro para chamar de Deus, um bezerro feito por mãos, feito de ouro. E apenas uma tribo não caiu nessa apostasia e ficou do lado de Moisés e cumpriu a justiça de Deus matando os idólatras. Qual foi a tribo? Foi a tribo de Levi. E por isso Deus entregou nas mãos da tribo de Levi o sacerdócio nacional. Agora veja bem que em Êxodo 19, o plano de Deus ele é muito amplo. Era para que Israel fosse uma nação sacerdotal. Eles seriam um sacerdócio de quem? De todas as nações da terra. Todas as nações da terra seriam ministradas por Israel, viriam até Israel para serem ministradas, trazendo as ofertas, trazendo os dízimos e sendo abençoados por Israel. Essa era uma promessa que Deus já havia feito lá em Gênesis 12 ao patriarca Abraão. Israel falha, ao invés de ter um sacerdócio universal, o que se estabelece ali a partir do Sinai é um sacerdócio nacional, quando a tribo de Levi assume o direito de ministrar as demais tribos. E então fica vacante essa questão do sacerdócio universal. E a igreja ela vai assumir este lugar de ser reis e sacerdotes. É por isso que Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, ele diz que nós quem? A igreja, nós somos reis e sacerdotes. Pedro não está falando apenas às lideranças, ele está falando às igrejas, que nós somos reis e sacerdotes. Nós ocupamos este lugar aí do sacerdócio universal, que era o plano original de Deus. A igreja vai nascer ali em Atos, e ela nasce com cerca de 3.120 membros. Eram 120 reunidos que receberam
o Espírito Santo. Na primeira pregação de Pedro, são 3.000 almas, cerca de 3.000 almas. Portanto, mais de 3.120 membros iniciam a igreja esta que era liderada por Tiago. Note que não era Pedro o líder da igreja. O líder da igreja primitiva, o primeiro líder, era Tiago, que era irmão do Senhor Jesus. Agora, uma parte fundamental que está no nosso segundo tópico é elementos que identificam a igreja. E nós vamos basear esses elementos não na igreja atual que nós conhecemos hoje, mas na igreja primitiva. Quais os elementos que identificavam a igreja de Atos, que é um modelo para a igreja atual? Em primeiro lugar, eles tinham tudo em comum, eram unânimes, tinham um só coração, diz Lucas no livro de Atos. Um só era o coração da multidão. Eles tinham tudo em comum, eram unânimes, tinham o mesmo propósito, viviam em unidade. Talvez este seja o motivo do fracasso da igreja atual, que ela é tão grande em número, mas é fraca em poder, porque nós não temos tudo em unidade, nós não temos os mesmos objetivos. Então, falta para a igreja atual olhar para a igreja primitiva e copiá-la neste quesito da unidade. Em segundo lugar, a igreja primitiva ela era conhecida pelo tempo que eles investiam em oração. O que eles mais faziam era orar, porque eles viviam debaixo de uma perseguição do imperador. A qualquer momento, os cristãos eram mortos e eles tinham que viver em oração. Hoje, talvez, o conforto, e aí principalmente aqui no Brasil, a falta de perseguição fazem com que a igreja não ore mais. Esta também é uma das razões porque a igreja atual não tem poder. Elementos que identificam a igreja. A igreja primitiva testemunhavam em qualquer tempo, em qualquer lugar, mesmo quando eram proibidos, eles continuavam a testemunhar, mesmo que isto lhe custasse a vida, eles continuavam a testemunhar. Cresciam constantemente, coisa que não acontece hoje. Crescemos apenas em número, mas não em poder. Eles cresciam em número e qualidade. Passaram fielmente por tribulações e perseguições e se manteram firmes ao Senhor, mesmo tendo alguns que entregar a sua vida. Pregavam a palavra e lutavam por sua fé. Não eram covardes, eram corajosos, estavam cheios do Espírito Santo e nada os faziam parar. Estes são apenas alguns dos elementos que identificavam a igreja primitiva e que a igreja atual precisa copiar urgentemente. Como igreja, nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Quando nós olhamos para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo 1, versículos 22 e 23, nós vemos isto claramente, e você pode ver isto na leitura diária, ali na leitura de quarta-feira, que o Senhor Jesus Cristo é a cabeça da igreja e é citado este texto de Efésios. Todos os membros, eles são importantes, e é isto que você vai ver no texto de 1 aos Coríntios, capítulo 12, que é o nosso texto da leitura bíblica em classe. Todos os membros são importantes, por isso não pode haver divisões em um corpo. Todos cuidam de todos. São interdependentes, um depende do outro. Então, ali em 1 aos Coríntios 12, Paulo compara a igreja a um corpo. Cristo é a cabeça e nós, igreja, todos nós
somos o corpo de Cristo. E ele diz que de maneira nenhuma o pé pode dizer para a mão, que é mais importante, ou o nariz dizer para a boca, não preciso de ti. Não. Cada membro do corpo tem a sua importância e um depende do outro. Então, esta é uma verdade que a igreja atual precisa entender, que nós somos dependentes uns dos outros. O que falta na igreja atual para ela ser identificada como a verdadeira igreja de Cristo é a unidade, é o amor ao próximo. Lá no Evangelho de João, um texto que está no capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, e eu sempre cito aqui, é que Jesus disse aos seus discípulos que o mundo os conheceria à medida que eles estivessem em unidade. À medida que o mundo visse a unidade da Igreja de Cristo, eles creriam que Jesus estava ali. Eles creriam que Jesus era o Messias. Então, para o mundo crer que Jesus Cristo é o Messias, o enviado de Deus, ele precisa ver a unidade em nós. Esta talvez seja a maior lição deste estudo. Igreja na Bíblia não se refere a prédio. Em nenhum momento, em nenhum lugar da Bíblia Sagrada, você vai ver esta palavra igreja, seja eclésia no Novo Testamento ou kahal no hebraico, no Antigo Testamento. Em nenhum momento estas palavras se referem a um prédio. Por que isso é importante? Porque nós olhamos para o prédio onde se reunimos, para o templo, e chamamos ele de igreja. Então nós temos um conceito errôneo de igreja. Em nenhum momento, em nenhum lugar da Bíblia Sagrada, essas palavras aparecem referindo-se ao prédio. Segundo lugar, igreja na Bíblia não se refere à denominação. Em nenhum momento também a Bíblia vai se referir à igreja como denominação, até porque elas não existiam. E Jesus veio ao mundo e não fundou nenhuma denominação. Então, tudo isso que nós temos hoje, eu sou assembleiano, eu sou batista, eu sou da Deus de Amor, eu sou da Brasil para Cristo, tudo isso que nós temos hoje é uma invenção humana, é uma criação do homem. A Bíblia em nenhum lugar trata disto. Então, nesse segundo tópico que diz assim, na nossa revista, elementos que identificam uma igreja, eu digo assim, elementos que identificam a igreja, porque a igreja de Cristo, que nós estamos estudando aqui, é uma só. Não importa em que lugar do mundo você esteja. Os irmãos que estão aqui no Brasil, aqueles que estão no Japão, na Europa, na África, não importa onde estejam. Se você é fiel ao Senhor, se você foi comprado pelo sangue de Cristo, reconhece os seus pecados, foi lavado no sangue, tem o nome no livro da vida, você é igreja. Então, a igreja de Cristo é apenas uma. Aí nós temos em cada lugar uma igreja local. E dentro desta igreja local tem dois grupos. Aqueles que apenas fazem parte da denominação e aqueles que fazem parte da denominação e também da igreja de Cristo. Então, este conceito você precisa aprender e bem. Igreja na Bíblia não se refere a templo, igreja na Bíblia não se refere à denominação. A igreja de Cristo é uma só. Igreja na Bíblia é o corpo de Cristo, pessoas que foram lavadas e remidas com o sangue de Jesus Cristo em qualquer tempo, em qualquer lugar. Se esses conceitos serviram para abençoar a sua vida, ajude-nos divulgando. Eu lembro a vocês que nós temos aula para jovens e juvenis com o professor Juninho. Eu deixo o link na descrição do vídeo. Se você ainda não é nosso amigo no Facebook, eu vou deixar também o meu Facebook para você ser o meu amigo aí. É uma honra receber aos irmãos de todos os lugares do Brasil e do mundo que estão aí navegando pelas redes. Adicione aí o professor Márcio Mainardes. Ore por nós e que o Senhor te abençoe
ricamente em nome de Jesus.